Olá, eu sou Marcos Sampaio, sou professor da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia e estou neste vídeo fazendo uma pequena análise harmônica e formal desta pequena peça do compositor Bernd Mettenleiter. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos com pequenos comentários analíticos que fazem parte da disciplina Introdução à Análise Musical, que está sendo ministrada nessa escola pelo professor Flávio de Queiroz e por mim. Então, este é um compositor do século XIX, de uma família de compositores que se dedicaram à música para a igreja. Então, veremos aqui alguns detalhes a respeito da composição. Observem que, como o próprio título tem, trata-se de uma peça em Ré menor, com duas frases. Temos uma primeira frase que se encerra aqui neste ponto e a segunda. Essa primeira frase, harmonicamente, parte da tônica em Ré menor para atingir a dominante. Temos aqui o esquema formal. E essa segunda frase parte também da tônica, só que para chegar de volta à tônica. Então, esta primeira frase, a gente tem uma cadência, que é a meia cadência. Temos a tônica e encerramos a frase no acorde de dominante, então temos meia cadência. E na frase final, temos a cadência autêntica perfeita. Temos uma dominante em posição fundamental, uma tônica em posição fundamental, e nesta resolução aqui, a nota da tônica está, o soprano tem a nota da tônica, então cadência autêntica perfeita. Duas frases, com a segunda frase terminando com cadência autêntica perfeita, temos um período. Então, um período composto por duas frases. Este período tem um movimento harmônico completo, ele completa o movimento que partiu da tônica e retornou à tônica. Do ponto de vista formal, a gente ainda pode observar o seguinte: esta primeira frase que vem até aqui, este Mi, ela pode ser segmentada em pequenos membros, porque a gente vê que tem esse motivo aqui, ó, Ré, Dó, Si, Lá, Mi, Sol, Fá. Então, temos este motivo, uma continuidade aqui com a repetição da ideia do motivo, e depois temos a finalização. Então temos esses segmentos de frase. A segunda frase não tem tanta clareza sobre essa segmentação. Do ponto de vista harmônico, é importante observar o seguinte: a harmonia é clara, então temos algumas notas melódicas, tipo, temos aqui um Ré menor. Aqui no quarto grau, o compositor usa aqui uma suspensão antes de chegar na nota do acorde. Temos uma grande dominante aqui, pensando que esse acorde aqui está fazendo parte ali. Tônica, para finalmente chegar aqui nessa dominante. Aqui na chegada da dominante, é importante observar que temos, desde o momento em que temos aqui a suspensão, a gente já tem que ter ideia de que isso é um acorde de dominante. A gente vai perceber a solução aqui adiante, mas a gente não vai dizer que isso aqui é um acorde e que isso aqui é outro. Tudo isso aqui é um acorde de dominante. E é importante observar a cifra. A gente não faz uma cifra, por exemplo, 4/3, como a gente costuma fazer no baixo cifrado. Basta a gente colocar o 5 e colocar aqui o parêntese indicando a nota melódica. E aqui o compositor ainda fez uma bordadura antes da resolução final. Nesta segunda frase, temos aqui tônica indo para tônica, mas aqui pelo meio do caminho, o compositor transitou pelo terceiro grau, pelo Fá maior. Muitas vezes na hora da análise fica um pouco confuso observar os acordes, porque de repente estamos lá vendo Ré menor, daqui a pouco aparece aqui
um Dó maior, aparece algo aqui que daqui a pouco eu vou falar a respeito, aí depois aparece um Fá maior. Então, às vezes parece que o caminho harmônico está um pouco estranho. Então, o que, que a gente faz? Quando isso acontece, a gente pode cifrar com cifra de acordes mesmo, Dó maior mesmo, colocar aqui Fá maior, e depois tentar entender para onde a gente está indo, voltar e identificar aqui as relações dos acordes. Se a gente observar aqui o final, aliás, daqui para o fim, a gente tem o quê? Um 2, embora ele passe aqui por esse 1, a gente tem um 2, um 5 e um 1. Então, esse final aqui está claro na tonalidade. Mas, antes disso tem o quê? Um quarto grau, ok, 4, 2, 5, 1, faz sentido. E antes desse quarto grau, a gente tem aqui um Fá maior, primeira inversão, terceiro grau. 3, 4, 5, 1. Agora, antes disso aqui, antes desse terceiro grau, eu tenho o quê? Eu tenho um Mi diminuto. Ora, que acorde vai ser esse? Um 2, um 3, um 4. Quer dizer, é uma harmonia que começa a ficar um pouco confusa. Mas se a gente começa a observar que esse Fá maior aparece aqui, que nesse ponto tem uma dominante dele, a gente começa a perceber que todo esse trecho está em torno de Fá maior. Então, faz mais sentido a gente cifrar dessa maneira. Alguém pode perguntar, e esses acordes anteriores? A gente também não poderia pensar tudo em função de Fá maior? É verdade, mas vejam só. Quando termina aqui esse trecho, na dominante, esse acorde aqui, naturalmente, vamos ouvir como tônica. A gente ainda está com a ideia da tonalidade aqui no início. Este aqui, vamos ouvir como quarto grau ainda. É a partir desse Dó que começa a fazer mais diferença. Então, é mais adequado pensar esse trecho aqui como o trecho modulatório. Bom, essa é uma peça escrita para órgão, então vemos aqui a indicação aqui de registro e tudo mais. Existe vemos aqui nesta peça procedimentos contrapontísticos aliados aos procedimentos mesmo de harmonia. Não é uma peça simplesmente com um acorde a cada tempo, né? A gente vê uma ideia de contraponto, quer dizer, a voz some, tem aqui essa voz aqui descendo em movimento contrário ao de cá. Então, existe esse movimento. Então, é importante a gente levar isso em conta para analisar, por exemplo, esse trecho aqui. Porque o que a gente tem? Um Dó maior indo para um Fá maior. Mas se a gente for observar aqui nesse ponto e aqui, a gente poderia ver o quê? Aqui ele fez Si bemol, Ré e Fá. Então, isso aqui é um Si bemol maior, seria talvez, pensando em Fá, um quarto grau de Fá, e depois um Mi, Sol, Si bemol, Ré. É um quarto grau de Fá, um sétimo grau de Fá e vai para o Fá. Aí a gente poderia até fazer essa anotação aqui. Mas a questão fundamental é o seguinte, a grande sonoridade que a gente tem é o de dominante indo para a tônica, e isso aqui a gente vai ouvir basicamente como passagem, como notas melódicas. Todo mundo está com o grau conjunto Dó, Ré, Mi, Fá. Ele saltou aqui para o Sol dentro desse acorde para poder fazer o grau conjunto. A gente tem grau conjunto aqui, grau conjunto. A gente vai ouvir tudo isso aqui como uma grande passagem. E, além do mais, uma vez que a gente já está na dominante, não faz tanto sentido a gente voltar para o quarto grau, que é um acorde predominante. Então, quer dizer, o compositor faria um dominante, quarto grau, sétimo grau para tônica, talvez não faça tanto sentido. Então, faz muito mais sentido harmônico, considerando essas notas melódicas todas, pensar nisso aqui como um grande trecho de passagens, do que pensar em cifrar acorde por acorde. É natural que essa questão aqui demanda um pouco de atenção e de experiência na análise. Não é, apesar de eu ter falado que isso é uma introdução à análise,
Esse é um ponto um pouco mais difícil. Não é, digamos, já de início que vamos ter essa ideia de analisar dessa maneira. Mas é o que a gente pode falar aqui a respeito desse trecho. Bom, então, vamos ouvir esse trecho com um áudio feito em computador, enquanto a gente volta para comentários finais. Bom, então é isso. Agradeço pela atenção e até os próximos vídeos.